Shalom, shalom, paz do Senhor a todos que nos escutam, nos assistem. Hoje eu quero falar sobre o Deus da viração do dia. O texto está no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 8. Vamos ler? Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Essa versão que eu estou lendo é uma versão do nosso querido Spurgeon, tá bom? E pelo que nós podemos entender, nós vemos que Deus ele vinha ter uma conversa com o homem. Deus ele vinha todos os dias. Ele não vinha para julgar, ele não vinha para culpar, ele não vinha para pesar a mão. Deus vinha apenas para conversar com o homem. O horário marcado era a viração do dia. Deus ele tinha esse horário marcado com o homem, de vir em toda a viração do dia. O Criador descia para encontrar o criado. O amigo de Adão era Deus. Deus sempre veio visitar o homem. Deus sempre veio ter uma relação com a humanidade. Deus sempre veio para trazer instruções para o homem, para Adão. E nos dias de hoje nós vemos que isso é uma coisa que falta muito, porque a voz do homem era música para Deus. E nós estamos no tempo onde o céu sente falta da voz do ser humano. Uma voz que o homem tem, o céu sente falta apenas de conversar com o homem. São tantas coisas que a gente arruma para fazer que quase não temos tempo para falar com o Deus das coisas. E um detalhe que a gente pode perceber é que o homem mudou, mas Deus não mudou. Ele ainda continua vindo. Deus sempre vem para falar com seu criado. Deus ele ainda desce, mas quando ele chega, o jardim está vazio. Nós vemos muita gente com agenda cheia, mas o jardim vazio. Tem muita gente com o celular com bateria cheia, mas o espírito descarregado. Muito barulho e pouco som de oração, pouco som de adoração. E a Bíblia, ela diz que era Deus quem vinha. Nós lemos, Deus procurava Adão. E Deus não mudou, irmãos. Deus não muda. Ele mesmo diz, eu não mudo. Deus ele continua vindo. Ele ainda procura um intercessor, uma boca aberta. Deus ainda procura alguém na brecha, alguém no monte, alguém nas tendas, alguém no secreto. Deus está sempre procurando alguém que está buscando Ele enquanto se pode achar. E quando Adão ele se esconde, quando Adão percebe que Deus está vindo e ele se esconde, o jardim fica em silêncio. O jardim silencia. O medo entra. A vergonha se assenta na mesa para comer com ele. E agora não é mais um jardim, há apenas um deserto. Mas quando tem oração, tem restauração. Se tem joelho no chão, tem Samuel na barriga de Ana. Na pequena oração é apenas um menino matando o leão e um urso. Amanhã é Davi derrubando gigantes. Na pouca força é Radaça. Mas se tem oração, olha Esther no palácio, olha Esther no palácio, olha Esther no palácio. Muita gente com muita coisa para fazer, se esquecendo de Deus. Existem pessoas
que vão padecer por por não falar com Deus, por não buscar a Deus, por não orar, pela preguiça, porque está sempre dando desculpas, que tem alguma coisa para fazer. Irmãos, você se lembra de Pedro? Uma certa feita, Jesus ele estava com seus discípulos e ele deixa a multidão na terra, no campo, e ele diz para os seus discípulos: olha, entrem no barco e passem para o outro lado. E eles vão obedecer, eles vão passar para o outro lado. Jesus ele vai dispensar a multidão. Enquanto os discípulos estão dentro do barco no mar, a Bíblia vai dizer que vem então uma grande multidão. Você conhece o texto. Aliás, vem uma grande tempestade, perdão. A Bíblia diz que vai vir uma grande tempestade. E essa tempestade, ela vai assolar o barco. Os discípulos começam a ficar desesperados. E então eles veem alguém vindo sobre as águas, caminhando lá de trás. E eles vêm. E ele vem caminhando, caminhando. E alguém olha. Pedro diz, eles gritam: é um fantasma. E Jesus diz: sou eu. Sou eu. No meio da tempestade, muitas das vezes a gente não enxerga Jesus no meio das nossas lutas, das nossas tempestades. Nós enxergamos vários tipos de soluções, vários tipos de situações, mas a gente não enxerga Cristo no meio dessas tribulações. Ele chegando, meu irmão. Porque os discípulos estavam obedecendo. Não tem lógica esse vento soprar na vida de quem obedece. Mas soprou para os discípulos que obedeceram Jesus e disse, quando Jesus disse entrem no barco, eles obedeceram Jesus e o vento soprou. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero chegar na parte a qual Pedro diz assim: se és tu, me mande ir até você. E Jesus diz sobre o mar, ele disse: venha. E quando Pedro vai, nós temos algumas interpretações dessa história, mas quando Pedro vai na direção de Jesus, olha que coisa, ele começa a caminhar, e quando ele está se aproximando de Jesus, ele começa a afundar, irmãos. Ele está próximo de Jesus e começa a afundar. O que isso fala para mim e para você? Então ele dá um grito e fala: Jesus, salva-me. O que isso tem a ver com falar com Deus, com orar? O texto que a gente leu de Gênesis é que muita gente está na presença de Jesus e vai acabar se afogando. Muitas são as pessoas que na presença de Jesus vão se afogar, porque estão com os lábios cerrados, estão com a boca fechada, estão padecendo e não têm coragem de orar e gritar, dizer: Jesus, salva-me. Pedro foi salvo porque ele abriu a boca e pediu salvação. Disse: salva-me, Jesus. E nós estamos num mundo onde as pessoas ensinam que nem orar não se precisa mais. Então veja o perigo de um jardim que não fala, de um jardim que está em silêncio. Haverá deserto, em outros casos pode até haver morte. Mas Jesus teve misericórdia de Pedro, puxou ele pela mão e ainda assim orienta ele, diz: não tendes fé? Olha a orientação de Jesus. Isso para acabar com esse negócio dessas falácias que as pessoas querem, um Jesus que passa a mão na cabeça toda hora. Jesus ainda dá uma bronca: você não tem fé? Abra a boca, fale com Deus enquanto há tempo. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Há tempo de buscar a Deus e o tempo é este. Se você quiser, vamos fazer uma breve oração. Papai amado, Pai querido, quero te agradecer por este momento, que possamos, ó Deus, ter voz no momento da luta, que possamos, ó Deus, buscar a Tua face no momento da dificuldade e com fé alcançar as mãos do Senhor, que estão prontas para nos salvar e nos ajudar de toda e qualquer tempestade. Que o nosso jardim, o jardim da nossa alma, não fique vazio, não seja um jardim seco, mas que ele seja um jardim
de plantas verdejantes por causa da comunhão que teremos contigo, para a glória do teu santo nome. Assim oramos. Amém. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe você. Não esquece de curtir o nosso canal, seguir e compartilhar, tá bom? Deus te abençoe. Fiquem todos na paz.